Fala pessoal, bom dia. Mais uma quinta-feira, nós estamos aqui e hoje eu quero falar com vocês sobre mudança. Então, antes da gente falar sobre isso, se inscreve no canal, já curte esse vídeo para me ajudar a fazer esse canal crescer. Entra nos links que eu tenho aí que vão te ajudar a acessar alguns conteúdos que eu tenho disponível para te ajudar, e-books, livros que eu indico. Clica aí que vai te ajudar. E vamos pro vídeo. Pessoal, eu tava pensando aqui no que eu gravaria essa semana, né? E eu não sou muito refém de ter que gravar. Eu gravo se tiver alguma coisa para dizer. E eu realmente tenho algo para te dizer. Eu vou mudar desse apartamento agora no sábado. Então tem umas caixas aqui, tem algumas coisas aqui atrás já estão... A casa fica meio uma bagunça, né? Porque a gente muda nesse sábado, eu vou para um outro apartamento. Então, bem provável que esse é o último vídeo que eu gravei aqui. Eu tenho mais 2 vídeos que já foram gravados, que vão sair no YouTube. Mas esse aqui é o último vídeo gravado no apartamento. Uma coisa que eu comecei a pensar é como as mudanças, elas afetam a nossa vida. E a importância dessas mudanças no processo de Deus. Como Deus ele nos leva a mudanças. E que se a gente não muda, né? Se a gente fica muito tempo no mesmo lugar, dificilmente a gente vai viver as coisas que Deus tem para nós. Por quê? Porque eu gosto de uma frase que eu ouvi num livro, eu citei aqui já outras vezes, em outros vídeos no canal. São frases que eu acredito que fazem parte da essência desse canal. Para você viver coisas que você nunca viveu, você vai ter que se tornar alguém que você nunca foi. E isso é uma das frases mais importantes que eu penso sobre mudança. E isso é muito... Eu vou comprovar isso para você dentro das escrituras. Mas eu queria muito que você guardasse isso. Tudo aquilo que eu venho vivido nos últimos anos está atrelado a quem eu venho me tornando. Então Deus vai te tornar alguém. Os processos que você está passando não é para se tornar alguém na sociedade, mas para se tornar alguém com uma característica, com uma identidade, para que você seja capaz de viver tudo aquilo que Ele tem. E para não ficar só nas minhas palavras e a gente andar logo aqui, né, no nosso vídeo, e direto ao ponto, eu separei três coisas que eu gostaria de dizer para alguém sobre mudança, se essa pessoa me perguntasse. E a primeira delas é a seguinte: a mudança começa na mente. Por quê? Romanos 12, versículo 2, vai dizer assim, que a gente não deve se conformar com o padrão desse mundo, mas que a gente seja então transformado pela renovação da nossa mente. E então a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então esse texto, o apóstolo Paulo, ele está condicionando de que experimentar a vontade de Deus está totalmente ligado à nossa mudança de mentalidade. Porque a transformação, ela vai vir pela mudança de mentalidade. Que mudança é essa? A mudança da nova natureza. É a gente assumir a nossa nova identidade, que é do que é de filho de Deus. Então, eu acho que isso está intimamente ligado à nova natureza. De você entender que eu e você nascemos de novo. E como nós nascemos de novo, a forma como a gente vive o mundo muda. Por isso que Romanos vai falar, não se conformem com o padrão desse mundo. Não vivam mais só pelas leis desse mundo. Que isso que são os padrões do mundo, é como o mundo funciona. Pelas leis, não são as coisas ruins, mas também as coisas boas. Não se conformem por esse padrão, mas deixem que vocês sejam transformados. Que deixem que vocês passem pela mudança de mentalidade. Então, tudo na nossa vida, ela precisa passar por mudança. Não dá para as coisas serem as mesmas sempre. Não dá para tudo ser igual sempre. Elas vão ter que mudar. Porque se elas não mudarem, a gente não vai conseguir viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus naquela área da nossa vida. Existe na palavra de Deus algo para tocar toda a nossa vida. A palavra de Deus, ela não é só para que a gente viva dentro da igreja. É muito importante para que a gente viva com os irmãos, para que a gente viva em comunidade, para que a gente viva dentro dos cultos, servindo, nas missões, seja lá qualquer coisa que você faça. Mas principalmente para a nossa vida. A maior parte das escrituras,
é para que a gente mude a mentalidade sobre todas as áreas da nossa vida. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a nossa mente. E você só vai mudar a sua mente lendo a sua Bíblia, lendo ela. Se você não lê esse livro, meu amigo, se você não lê, você não vai mudar. Por quê? Porque é aqui que está descrita a mudança, é aqui que está escrito o que você tem que fazer. Não, Guilherme, mas e a oração? Tá, mas o lugar que ensina sobre oração é esse aqui. Mas e a adoração? Então, o lugar que ensina a adorar é esse aqui. Ele ensina você a fazer isso. Ele ensina você como você deve se comportar. Ele ensina você como que você deve agir. Então você precisa mudar de mentalidade, mas alimentar aquilo que muda a sua mentalidade, que é ler as Escrituras e então praticar as Escrituras. Segunda coisa, o sucesso dos processos de Deus em nossa vida está mais atrelado a nos tornarmos do que em fazermos. Olha isso, o sucesso do processo de Deus na nossa vida está mais atrelado em você se tornar do que em você fazer. As mudanças elas acontecem na nossa vida não para que a gente faça. Então, eu já fiz isso por muito tempo, né? Só aquelas mensagens, aquelas pregações, os ensinos baseados em ministério, baseados em igreja. E isso é bom, isso tem sua parte na nossa vida, né? Não estou eliminando isso. Eu chamo isso de teoria do cancelamento, que é para eu dizer que uma coisa é verdade, eu tenho que dizer que outra é mentira. E eu não acho isso. A parte que a gente vive na igreja, e eu vivo muito na igreja, não sou alguém desigrejado falando coisa para você. Eu tenho ministério na igreja, vivo na igreja, vivo em comunidade o tempo todo, trabalho na igreja. Eu estou dizendo para você que não é só isso. A gente precisa entender que toda a nossa vida é envolvida. E esses processos de Deus na nossa vida, eles chegam em nós para que a gente se torne. Guarda essa frase que eu vou te dizer. Tudo muda quando você se torna. Tudo na sua vida vai mudar quando você se tornar aquela coisa, naquela área. Existem muitos caras que se casam, mas não se tornam maridos. Existem muitas mulheres que se casam, mas não se tornam esposas. Existem muitos pais que têm filhos, mas não se tornam pais. Existem muitas pessoas que querem empreender, mas não se tornam empreendedores. Existem muitas pessoas que querem ter uma vida saudável, mas elas não tentam ter uma mentalidade atlética. Olha o que eu vou te falar, né? Eu tô aqui de regata, essas coisas, porque eu vou correr. Eu vou gravar esse vídeo agora, terminando esse vídeo. Minhas coisas já estão ali, eu vou sair para correr, 5 quilômetros. E uma das coisas que eu decidi lá atrás, para entender, né? Cara, agora é 6 da manhã. Eu tô gravando esse vídeo, é 6h20 da manhã. E uma coisa que eu pensei sobre ser mais atlético, ser mais saudável, eu pensei o seguinte: eu preciso me tornar alguém atlético. Por quê? Quando você se torna, você entende assim, cara, aquilo que eu faço é reflexo de quem eu sou. Então eu posso fazer, que é ir correr, ou eu posso ser alguém que é atlético. Se eu atrelo isso à minha identidade, fica muito mais fácil fazer, porque o fazer é consequência. Ele não é o que eu faço, ele é uma consequência de quem eu sou. Então pra mim é fácil, sendo sincero com você. Não é fácil correr, correr é difícil, porque cansa, né? Mas levantar cedo, sentar aqui pra ler, me arrumar, tomar os suplementos, sair pra correr, manter a dieta, não é difícil. E você pode ver que isso é um padrão bíblico, e você ser para que você faça. Se você for ler Lucas, capítulo 3, se eu não me engano, Jesus ele é batizado por João Batista. O céu se abre, a pomba desce em formato de... o Espírito Santo desce em formato de pomba sobre ele. E Deus diz para ele o seguinte: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Só depois disso a gente vê Jesus fazendo. Por quê? Porque ele foi então revelar o Pai. Por que ele foi revelar o Pai? Porque ele era o Filho. Só que quem disse que ele era o Filho? O Pai. Então todo o ministério de revelar o Pai, sendo o Filho, acontece a partir do momento que ele se torna o Filho. Então tudo muda quando você se torna, porque então
Tudo aquilo que você vai fazer é consequência de quem você é. Tudo na sua vida hoje que você faz, que está dentro dos seus atos, das suas atitudes, é resultado de quem você é. É resultado do que você deixou se tornar, de você deixar o ambiente te mudar. É resultado de quem você é. Então, todas as minhas dificuldades, a maioria delas eu percebi que eu que me enrasquei nelas, eu que me enrosquei, eu que fiz errado, eu que não apliquei as coisas. E por último, deixe os sucessos e fracassos para trás e avance para as coisas que estão adiante de você. E eu acho que isso aqui é muito importante porque Paulo ali vai falar, né, que tudo que eu sou, tudo que eu fiz para Deus, tudo que eu conquistei, tudo que eu carrego de responsabilidade, de título, eu deixo todas essas coisas para trás, eu considero elas como esterco e avanço para as coisas que estão adiante de mim, para a soberana vocação de Deus. E eu acho que muitas vezes o que nos trava nessa vida é ficar preso ao passado. É ficar preso ao passado tanto naquilo que foi bom quanto foi ruim, o que fizeram para nós, o que não fizeram, o que a gente conquistou, o que a gente não conquistou. E ficar preso ao passado vai te impedir de mudar, vai te impedir de se transformar, porque você se agarrou, aquilo se tornou uma raiz de amargura, é algo com uma raiz fincada, que você não consegue avançar, porque a sua raiz está presa em algo amargo. Isso vem da falta de perdoar, da falta de você deixar para trás as suas conquistas, de se apegar aos seus títulos, de se apegar àquilo que as pessoas te aplaudem. Você precisa deixar isso para trás, cara. Deixa para trás. Se eu continuar apegado a tudo que eu já fiz, tivesse ficado apegado a tudo que eu já fiz, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. Eu não estaria aqui gravando vídeo porque eu conquistei outras coisas, eu fiz outras coisas. Eu tenho uma reputação em alguns lugares. Deixa isso pra lá. Isso não importa. Mas a pessoa fez isso pra mim. Mas você não sabe o que aconteceu comigo. Deixa pra trás. Se você não deixar pra trás, você não vai conseguir avançar. Você vai ficar apegado. E isso vai te impedir de mudar. Porque você não vai conseguir mudar a sua mente. Porque a minha ideia com esse vídeo é que você mude sua mentalidade. Porque se você mudar a sua mentalidade de deixar os sucessos e os fracassos para trás, você vai conseguir renovar a sua mentalidade e avançar para aquilo que Deus tem e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você deixar os seus sucessos e fracassos para trás, você abre espaço para os processos de Deus tornar você quem você deve ser. Então você vai conseguir viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se você não deixar essas coisas para trás, você não vai mudar a sua mente e você não vai se tornar alguém que Deus diz que você pode se tornar, que Deus deseja que você se torne, que Ele te fez capaz de ser. E parte do processo na nossa vida é passar por esse desapego, essas bagagens, de deixar essas funções, né? A Bíblia diz que Nicodemos, João capítulo 3, ele vai ter um tempo com Jesus, Jesus fala para ele, fala assim, Jesus, como é que faz para entender as coisas que o Senhor tem falado e tudo mais? Aí Jesus fala assim, olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aí ele fala, como assim eu tenho que nascer de novo? E nascer de novo é isso, você mudar sua mentalidade, deixar essas coisas para trás, por meio do sangue de Cristo, você assumir essa identidade da salvação que Cristo nos deu. E aí ele não entende a primeira vez. Aí de novo, Jesus fala para ele, olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água e do Espírito. Porque ele diz assim, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Aí ele diz assim, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai conseguir entrar no reino. Então olha aqui tem uma diferença. Talvez você seja o tipo de pessoa que nasceu de novo. Você consegue ver o reino. Você consegue entrar na cultura do reino dos céus. Mas você não consegue viver as coisas. Por que você não consegue viver? Porque você precisa nascer da água do Espírito. Deixar que o Espírito Santo viva em você e te lidere. E para o Espírito Santo te liderar, você vai ter que estar disposto a mudar. E a água fala da palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra ela é como uma água que nos purifica. Quer dizer o quê? Ela vai arrancando essas impurezas, ela vai nos limpando. Por quê?
Hebreus vai dizer, a palavra ela é como uma espada de dois gumes, que ela consegue separar aquilo que é nossa alma, aquilo que é nosso espírito. Então essa palavra diz, eu não quero perdoar alguém, de repente eu leio que eu tenho que perdoar. Essa palavra me ensina a orar, me ensina a adorar, me ensina a como tratar minha esposa, como criar minha filha, como trabalhar, como respeitar os princípios, como ser humilde, como viver a vida no reino. Então sem ela e sem o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que só a palavra sem o Espírito é uma lei e a lei mata. Mas se essa palavra, eu estou lendo ela vivificada pelo Espírito Santo, ela é vida. Então, eu nasci de novo do Espírito e da palavra. Só que isso vai gerar em mim mudança. Isso vai gerar em mim deixar as coisas para trás. Então aqui é muito sério o que eu vou te dizer. Se você não aceitar deixar as coisas para trás, avançar para as que estão adiante de você, seus sucessos, seus acertos, seus erros, aquilo que fizeram com você, você não vai viver a vontade de Deus. E não porque Deus não quer, mas é porque essa é a ordem de Deus espiritual. Mudar a sua mentalidade. Às vezes tudo que a sua vida precisa para mudar é você liberar perdão. Às vezes tudo que você precisa para mudar a sua vida é pedir perdão. Às vezes tudo que você precisa fazer é largar esse título que você se apegou. Largar esse trabalho que você não devia estar. Largar esse lugar em que todo mundo bate palma para você. E ir para o lugar onde as pessoas exigem de você o seu máximo. Porque isso vai transformar você numa pessoa melhor. Isso vai te aproximar da palavra. A gente adora o conforto, mas a vida com Deus não é conforto. Ela é boa, ela é agraciada, ela tem seus momentos maravilhosos, mas a Bíblia diz que o filho que Deus corrige é o que ele ama. Se Deus está corrigindo você, se esse vídeo chegou para você, é porque Deus te ama, está te corrigindo e quer te aproximar dele e quer transformar você na pessoa que ele sabe que você pode ser. Porque ele te deu esses dons, ele te deu essa capacidade e ele está te colocando nesse processo para que você amadureça, para que você cresça. Então eu acredito que essas 3 coisas podem te ajudar. E obrigado por assistir, obrigado por mais uma quinta-feira a gente está aqui, você junto comigo. Agora eu vou correr, afinal hoje é quinta-feira, dia de correr. Te vejo no meu novo apartamento, celebre comigo. Até o próximo vídeo. Clica nos links que tem aqui, que tem algumas coisas que eu preparei para você, livros que você pode ler, e-books, outros canais, redes sociais, essas coisas. E a gente se vê no próximo vídeo.